E aí, pessoal, uma boa noite para vocês. Eu me chamo Augusto, sou o host desse podcast. E hoje a gente trouxe um convidado ilustre, por assim dizer. Um cara que é muito familiarizado com as artes, né? Ele que é ator, que é músico também. É um artista no geral, né? Eu quero que vocês recebam com carinho Ita Barbosa. Oi, gente. Obrigado, Augusto, pelo convite. É isso, né? Vamos falar sobre arte, então. Então, você poderia se apresentar para o pessoal e falar um pouco de você, o que você faz, né? Tá, então, eu sou, na verdade, formado em licenciatura em teatro pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Pela UFRN. Mas como registro artístico mesmo, assim, né? Um registro profissional, o meu DRT é como ator e diretor. Mas eu me considero multiartista, assim, porque eu tenho uma experiência também com a música já, né? Enfim, por aulas de dança, de canto, algumas coisas nas artes visuais também, como moda. Então, escrevo poesias, então essas coisas me atravessam. Então, eu acho que a arte é uma coisa que me resume um pouco, assim. Sim, sim. Eu queria saber primeiro de você, logo de cara, assim, em que exato momento você percebeu que você queria isso, que você gostava de atuar? Qual foi o insight que você teve, tipo assim, caraca, eu quero atuar, eu quero fazer isso, eu acho legal? Quando é que foi que você percebeu que você tinha essa disposição para não só para o teatro no geral, mas para as artes como um todo? Nossa, eu acho que sempre as pessoas já chegaram a me perguntar assim, como é que você escolheu a arte, né? Ou como é que você escolheu o teatro? Não deixa de ser uma escolha, mas aí parece uma coisa meio romantizada o que eu vou dizer, mas eu costumo dizer que acho que é a arte que me escolheu, assim, sobretudo o teatro. Eu não lembro, tá? Senão eu traria para mostrar, gente. Assim, eu tenho uma foto que é quando criança, eu nasci ali em novembro, e aí quando criança, na igreja, né, meus pais religiosos, eles faziam um presépio vivo, então tinha umas peças, jograis, umas coisas assim dessas encenações na igreja. E aí eu tinha um mês de vida e aí eu representei o Menino Jesus, assim, né? Me colocaram numa manjedoura num presépio vivo. E aí eu acho que essa é a primeira memória assim de teatro que eu tenho assim de uma forma muito visual ali. E aí eu acho que a igreja foi minha primeira escola, se pode assim dizer, porque foi lá onde eu tive o contato com a música, o contato com a dança, que chamava de coreografia, uma coisa mais gestual também. Uhum. Contato com o jogral, que era uma espécie assim, tipo um teatro meio coreografado, assim, com falas em solos e falas coletivas, assim, uma coisa meio de coralidade. Então eu acho que começa aí. Só um segundo, você traz um pouco o microfone um pouco para perto da sua boca. Sim. Só mais um pouquinho, só. Isso, tá bom. Pode continuar. E aí, nesse meio tempo também, assim, eu já fazia isso na igreja, né? Então fazia escola, apresentação da Páscoa, gente, apresentação, Dia da Água, enfim, essas coisas eu me envolvia em tudo, né? Aí depois em ONG, enfim, aí no IFRN, quando eu estudei lá, então eu sempre estive tão inserido nisso, assim, que eu não consigo entender, assim, nossa, que momento isso começou, assim, tudo foi muito orgânico, mas tinha uma coisa também que era, será que eu faço isso com uma coisa meio missionário, sabe? Eu não me entendia enquanto artista, assim, eu observava isso como se fosse uma certa aptidão, mas que, tipo, para as pessoas da igreja diziam que era um dom, né? Então, eu era inserido nesse meio, mas era sempre com um cunho, uma mensagem mais evangelística, talvez, assim. E aí, até que eu vim me desvincular e entender que eu era artista e que, para além dessa coisa da religiosidade, eu poderia fazer qualquer outra coisa, falar sobre o que eu quisesse, sobre o que me atravessava, sobre quem eu era, o que eu queria falar, enfim. Não, e eu acho interessante porque eu vou falar vou focar um pouco no teatro em si, porque é a sua área, mas assim, quando eu conheci Itamar, eu não sabia que ele era professor de teatro, a gente meio que trabalha junto, a gente trabalha junto, e eu não sabia que ele era professor de teatro, né? E aí foi onde eu também tive ali um contato, né, com você ali, com o pessoal. E assim, é muito diferente do que vocês pensam. Quando a gente tá lá na plateia, que tá vendo o espetáculo acontecendo ali, tudo bonitinho, a gente não tem noção de tudo que há por trás, né? E aí
Ita, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de bastidor também, porque é uma coisa que me interessa muito, porque eu já trabalhei fazendo muitos eventos, cobertura de eventos e tal, e alguns eram apresentações teatrais, e eu sei que, tipo assim, você vê uma apresentação teatral, é tudo muito bonitinho, é tudo certinho, você fica pensando, caraca, como é que ele decorou aquele texto, como é que foi a confecção daquela roupa, como é que foi a composição da trilha sonora. Eu queria que você falasse esse tipo de bastidor pra gente também, porque é o que mais me interessa nessa área do audiovisual também, é o que acontece por trás, assim, os bastidores. Eu sempre fui muito de bastidor, justamente por ter feito eventos também, mas eu nunca tive, tipo assim, num bastidor de teatro, assim, real, 100%. Eu queria que você falasse como é que é aquela correria, como é que é aqueles 5 minutos antes da gente começar ali a apresentar. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de palco. Bom, eu acho que tem uma coisa, as pessoas que querem fazer teatro, né, com todas as desculpas que tem, assim, de, é pra perder a timidez, é pra saber socializar melhor, talvez com uma finalidade terapêutica, entra no teatro para ser ator ou atriz, né? É a coisa mais comum, assim. Acho que todo mundo meio que vai descobrindo teatro vai nesse viés. Só que o teatro, quando diz assim, por que você escolheu essa área? Eu acho que é a área que me abraçou com todas as outras coisas que eu faço e que eu gosto, né? E aí é o que eu digo que é uma arte muito democrática. Se você gosta de escrever, você pode ser um roteirista, né? Um dramaturgo. Ou dramaturga. Se você gosta de dançar, pode trabalhar ali com direção de movimento, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto das artes visuais, você pode cuidar da concepção estética visual do espetáculo, a visualidade, né? Maquiagem, cenário, figurino. Quem gosta de coisas práticas, assim, de mão na massa, vai lá fazer cenário. Quem gosta de coisas voltadas para música, para edição de vídeo e tal, aí vai para a parte de sonoplastia, enfim, ou cenografia digital, enfim. Então, acaba que vai envolvendo muitas mãos, né? São muitos fazedores e fazedoras dentro do teatro, assim. Então, o teatro não se faz só. Primeiro que, assim, mesmo que chegue alguém no palco e vá fazer... eu mesmo faço a luz do espetáculo, eu mesmo escrevi o texto, eu mesmo estou atuando, eu mesmo dirigi, ainda assim vai precisar de alguém para assistir, né? Para ser teatro. Então, o bastidor é muito essa coisa, assim, não é decorar texto, né? A gente aprende que estuda o texto, não é que não seja decorar também uma etapa, né? Faz parte. Mas tem o estudo do texto, quando esse texto é um texto também escrito com fala, com diálogo, né? Ou como um monólogo, ou como uma narração, porque às vezes o texto ele é em formato de ação, né? Pode ter um espetáculo que ele seja todo feito de forma gestual. Então, assim... O bastidor, na verdade, é engrenagem, né? Eu acho que posso dizer assim que é uma engrenagem que faz com que, como fosse a engrenagem de um relógio. A gente vê a hora, mas para que a gente veja essa hora, precisa ter ali todas as partes ali se movendo dentro, né? Sim, assim. E aí eu acho que cada peça é fundamental, assim, seja da pessoa que idealizou o figurino, a pessoa que costurou o figurino, sabe, a pessoa que está na bilheteria, assim, a pessoa que dá as informações sobre o espetáculo, a produção, a direção, tudo é importante, assim. Eu acho tão importante quanto o ator e a atriz que está lá no palco aparecendo, né? Uma luz pode estragar todo o espetáculo se ela não for bem feita. Né? Uma música pode estragar um espetáculo, vai que ela não sai ou ela é solta num momento que não é exato. Sim. Então, às vezes os aplausos vai ali pro ator e pra atriz, né, no final. Pra quem tá vendo, acha que o teatro é aquilo ali, eles decoraram e fizeram isso, né? Acha que é fácil, né? Mas tem todo mundo ali dando as mãos, assim, e fazendo, e é tão importante quanto. Então, acho que o teatro também ensina sobre esse lugar da coletividade. Não se faz teatro só. E aí é quando todo mundo começa meio que baixar essa bola do ego de ator-atriz e entender, tipo assim, eu posso ser ator-atriz, mas eu também posso ser um diretor, diretora, um dramaturgo, dramaturga, enfim. Pode fazer outras coisas para além disso, né, dentro do teatro. Bem legal. Não, e o que me fez fazer essa pergunta agora é porque, tipo assim como Azevedo, que foi o outro convidado que veio aqui anteriormente, Itamar também foi o meu professor de teatro, ainda é meu professor de teatro, assim, de certa forma. E ele fez um projeto, né, com os alunos, onde os alunos tiveram que se dividir em grupos, cada grupo com uma temática distinta, cada grupo fazendo um espetáculo distinto. E eu estava em um desses grupos, onde eu estava juntamente com o Anderson também, que é o nosso cameraman aqui, que está aqui nos bastidores desse podcast. E essa experiência de teatro foi muito louca, porque
Eu vi os bastidores e também atuei lá. E era uma coisa que eu não me imaginava fazendo nunca. Porque é uma coisa que eu sempre converso com o Itamar e eu sempre volto nesse assunto com ele, que é... Quando eu conheci você, amigo, eu nunca pensava em apresentar um espetáculo de teatro, eu nunca pensava em estar participando diretamente de uma peça, assim, de uma coisa construída, com roteiro, tudo certinho, com ensaios, com apresentação, com figurinos, com conceito, sabe? Eu nunca tive essa coisa. No máximo, eu fiz ali uma apresentaçãozinha de escola quando eu era criança, que todo mundo faz, né? Ali da Páscoa, do Natal, que é meio que obrigatório, né? Mas essa experiência de estar no palco é uma experiência muito louca, que eu só tive uma vez, e eu sempre falo pra Itamar que eu não sei quando que eu vou ter de novo essa experiência, mas que me congelou, assim, não me congelar, tipo, vou dar o branco e esquecer o texto, não. Mas, tipo assim, caraca, eu tô atuando numa peça e eu tô falando pra uma casa relativamente cheia, que eu acho que naquele dia tava quase cheia. Eu decorei um texto, eu estudei um texto, eu fui capaz de fazer isso, porque quanto mais chegava perto do dia, eu ficava pensando, meu Deus, eu não vou decorar isso aqui não. Anderson vai acabar comigo, e vai dizer as coisas comigo e vai ser um fiasco, a minha parte vai ser um fiasco. E aí, quando passou a minha parte, eu fiquei tipo, pô, mas já? Foi isso? Uhum. Passou tão rápido. Amigo, pra mim foi tipo assim, 30 segundos minha cena. Uhum. Entendeu? Quando eu saí do meu ato ali, que entrou outra pessoa que eu voltei pro camarim, eu pirei pra nada. É gostoso fazer, é gostoso. É doideira, porque é uma adrenalina antes das cortinas se abrir que fica tipo assim, meu Deus, se eu errar, acabou. Ah, se fulano errar, acabou. Meu Deus, se eu topar e passar uma vergonha. E se eu for pra um lugar que não era pra ir de acordo com a cena ali que eu estudei e tal. Então, participar do teatro e estar desses dois lados da moeda é muito interessante. Porque você vê como é feito, como é realizado, na questão de estudar roteiro, de atuar, como você vê as questões técnicas, como você falou. Que é som, que é luz, que é um efeito especial ali no momento, entendeu? Essa composição de elementos que o teatro traz é muito louca. E você estar envolvido nessas duas partes expande muito sua mente. Muito mesmo, porque você olha, assim, pelo menos comigo, tudo que era de atuação eu olhei de uma forma diferente. Uhum. Eu olhei para filmes de uma forma diferente, para novelas, para séries, para até vídeos mais bestinhos que a gente vê na internet assim e tal, que a gente vê, será que essa pessoa tá atuando? Será que não? Entendeu? Então eu ficava nessa noia na minha cabeça de pensar que às vezes tudo era uma atuação de todo mundo, mas principalmente olhar pra mídia, de consumir a mídia e ver de uma forma diferente. Porque dá um trabalho. A gente fala da parte boa, mas o trabalho que dá nos bastidores é uma coisa assim estressante demais. Mas naquele dia meu sentimento foi tipo assim, pô, dever cumprido. Fiquei muito orgulhoso de todo mundo que se empenhou ali pra fazer aquilo acontecer. E aí eu penso, amigo, o quanto que uma grande produção ela tem ali suas variáveis pra dar errado. Eu acho que você pode dizer pra gente melhor como que funciona isso. Porque eu queria que você falasse desse... Você me falou desse projeto que você estava participando agora, que você estava fazendo muitas apresentações pelo Nordeste, por aqui. E eu queria que você me falasse dessa experiência... de coisas que, tipo assim, pequenos incidentes que você pensou que ia dar errado, mas que na hora deu tudo certo. Queria que você falasse um pouco como foi ficar na estrada esse tempo, como foi passar pelos lugares e como foi apresentar em cada lugar, como é que foi a reação de cada público, como é que foi essa experiência no geral para você. Queria que você falasse desse seu projeto específico. Sim, eu acho que tem uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando aqui, a importância também de ter teatro na escola, né? Você diz, fiz uma pecinha da escola, a gente fala pecinha não inferiorizando, porque eu acho que é uma experiência bacana também viver, assim, um primeiro contato, talvez, né? Acho que talvez o que vai diferenciar ali é porque não é um profissional mesmo do teatro que está conduzindo. Sim. E quando é um profissional vai ter todo um cuidado ali, né? Porque às vezes não é só colocar a criança dizendo mamãe eu te amo e a criança traumatizada e vai chorar no palco, assim, nós já vimos vários vídeos sobre esses episódios, né? Em vez de ele querer apreciar o teatro ou estar fazendo teatro, a pessoa fica com trauma e jamais quer ver essa linguagem artística por conta de umas questões que não são bem direcionadas. Sim. Mas em relação a fazer uma turnê, né, assim, viajar por vários lugares fazendo espetáculo, eu acho que é um sonho de todo ator, atriz, assim, todo mundo faz um espetáculo, a gente quer que o espetáculo seja visto, que ele circule, né, a gente passa a gostar. Eu viajei de fato com um projeto que tinha, assim, um investimento da Petrobras, e aí nesse projeto a gente ia para alguns lugares do RN do Ceará, né, do Rio Grande do Norte do Ceará, que tinha plataforma de petróleo, então era uma experiência ao ar livre,
né, para os pescadores, perto de praia. Então, assim, o bom da aula de teatro, vou vendendo o meu peixe aqui, é que você faz a oficina, né, ou as aulas de teatro, tendo assim uma aula com jogos, dinâmicas, lidar com improviso, né, com essas situações, porque é aquilo que você meio que já exemplificou. Nossa, pode ser que uma luz dê errado, pode ser que um texto dê errado, mas dá errado pra gente que tá por dentro e sabe, né? O público não sabe. Não vai saber. E pode até perceber, mas assim, aquela frase clichê, né? O show tem que continuar. E aí a gente, assim, com tudo que há, a gente vai fazer o espetáculo acontecer. Quem sabe dos erros das coisas somos nós. O público ali tá nesse lugar do entretenimento, talvez, e aí ele talvez não perceba. Mas, assim, a experiência de fazer isso, de viajar, é muito boa. Claro que, às vezes, tipo, tem dias que você não tá com a voz tão legal, tem dias que você tá com menos energia, tá mais cansado, tem dia que você tá com energia para além da conta. Eu acho que, pelo teatro ser coletivo, né? Eu não era um monólogo, eu tava com mais de dois amigos, uma atriz e outro ator, e aí eles me puxavam também. O dia que eu tava mais pra baixo, eles puxavam a cena, e aí eu conseguia estar lá. O dia que eles estavam mais pra baixo, aí eu trazia eles. Então tem essa parceria, assim, essa dinâmica. Tem uma coisa, esqueci um texto, aí o olhar, você já diz assim, tipo, a pessoa já esqueceu, e aí você sabe dar uma deixa ali no improviso pra voltar pra cena, sabe? A importância do coletivo ali, né? Rola assim, essa parceria mesmo, assim, que é com o olhar, é com o corpo que comunica, né? Então, às vezes a pessoa deu uma falhada, você já usa aquilo como uma brincadeira, ou usa aquilo com o público, enfim, pra arrancar um riso, ou pra deixar a coisa mais densa, se for a proposta. E aí, teatro de rua, acho que quem faz teatro de rua vai sempre falar sobre isso e ver um pouco disso, assim. Vai ter um bêbado passando, que vai falar alto, que vai querer interagir com a cena. Vai ter um cachorro latino, assim, sabe? É uma criança que chora, que quer pegar algum objeto da cena, enfim. Sim. Alguém que atende um telefone no meio da coisa, um carro de som que passa, uma moto fazendo muito barulho. Então, todas essas experiências assim, no teatro de rua eu vivi. E assim, eu não sei, sabe? Acho que a gente aprende a lidar no momento, assim. Se é uma bronca que a gente precisa dar em alguém para que o espetáculo continue, a gente faz aquilo de forma cênica, sabe? Se é uma coisa que está atrapalhando, a gente precisa pausar, a gente pausa, entende? E a gente vai sentindo, assim. Mas eu acho que o gostoso é essa coisa que é do ao vivo, que é diferente do audiovisual, né? A grande diferença do audiovisual pro teatro é esse, assim. Que é o ao vivo, no aqui e agora, o público joga uma energia, o ambiente que a gente está, o estado de espírito, de corpo, enfim. Tudo isso interfere ali na cena. Por mais que a gente estude, que tenha técnica, que vai fazer tudo com técnica, enfim, é sempre algo novo. E eu acho que é essa efemeridade que causa esse frisson que você falou, meu Deus, pareceu 30 segundos e tal. Rola isso, assim. E comigo, assim, acontece sempre, né? As pessoas, mas você tem técnica, você é bom ator e tal, você vai lá e se joga. Nossa, o que é isso? Você fazendo esse exemplo é isso. Claro, assim, eu estudei numa graduação pra isso, já vim de experiência, né, de vida nisso. Mas, gente, assim, o nervosismo esse nervosismo que é gostoso é sempre o mesmo, assim. Porque eu fico lá, assim, nos bastidores. Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Meu Deus, por que eu escolhi isso, sabe? E vem toda aquela necessidade fisiológica que você tem de ir no banheiro, ou seja lá, toda a sensação que causa quando você sobe no palco e aí você brinca, né? Que a gente diz assim, olha, jogo é divertimento. Então entra, você já aprendeu a técnica, já ensaiou, agora se diverte. Né? Agora é pra se divertir. E aí depois que você faz, depois de toda a tortura que você criou na sua cabeça de que toda a paranoia que poderia dar errado, né? Você passa por aquilo e você diz assim, nossa, faria de novo. Acho que se for pra fazer agora, eu vou fazer de novo. E aí, sobretudo, com a resposta dos seus parceiros, que a gente não faz teatro também só para o público. Eu quero ser visto pela plateia. Massa. Mas tem os parceiros que estão com a gente, que acreditam na gente e a gente acredita na pessoa. E eu acho que rola essa parceria tão grande que você diz assim, nossa, que bom estar com essa galera fazendo aqui, que se tornou meu amigo, minha amiga. E aí vira aquela coisa meio família, sabe? É como se o teatro fosse uma seita, uma igreja, assim, né? Todo mundo ali fica nessa comunhão, né? Nessa união. E aí, ao mesmo tempo, aí depois vem o encontro com o público, né? É uma arte do encontro. É um encontro de você, enquanto ator atriz, com aquela personagem que você está fazendo. É um encontro com a pessoa que você está dialogando ali em cena, né? Com seus parceiros e parceiras de cena. E o encontro com o público. E aí pronto, aí acontece essa explosão, essa coisa que você diz assim, nossa, eu não consigo largar isso, assim.
E aí eu falo isso assim, eu acho que eu tô passando uma certa euforia, porque eu acho que é a coisa que me move, assim, de verdade, no teatro, é isso. Não, eu sei bem como é que é isso, porque essa sensação de estar no bastidor, tipo assim, esperando, vamos botar uma situação, tô esperando minha cena acontecer, né? E isso vou usar como exemplo o dia do meu espetáculo. Se não me engano, eu tava. Abraão tava do meu lado, ele falou assim: "Man, você tá nervoso?" Eu falei: "Man, eu tô nervoso, não vou mentir, não, eu tô nervoso." Aí ele falou assim: "Mas você tá parecendo tão calmo." Eu falei: "Meu amigo, se eu tô parecendo calmo aqui, você não tem noção do que tá acontecendo aqui na minha mente." Dentro de uma tempestade. Assim. Dentro de uma tempestade. Aí você falou que dá várias sensações, amigo. Eu senti sede, senti minha garganta seca. Eu quis ir no banheiro, eu pensei: não posso ir no banheiro porque minha cena é já. Não tinha nem como ir também naquela hora. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus. É aonde. Só que ao mesmo tempo eu pensava: vai ser tudo que a gente ensaiou, que a gente pensou, idealizou, acontecendo ali, culminando ali num espetáculo, onde teve um empenho geral de todo mundo. E eu acho que isso me fazia ficar menos nervoso. Eu acho que pensar o quanto cada um se empenhou naquilo individualmente, o quanto cada um ajudou outra pessoa, porque, tipo assim, Anderson me ajudou muito em questão de texto, de fala, de adaptação de texto. Abraão me ajudou muito no sentido de ensaiar, porque ele, diferente de mim, ele tem bem menos vergonha, então era muito bom ensaiar com ele. Eu passava minhas falas com ele e ele dizia: pô, tá ficando legal, tá ficando legal. Eu sinceramente não via isso. E até 30 segundos antes da minha cena eu tava pensando: meu Deus, o que eu ensaiei aqui tá triste, tá terrível. E teve umas horas que eu enrolei ali, tive que usar ali fazer a famosa barriga, como você fala, né? E aí fui tentando enrolar ali, só que aí quando me veio na mente o roteiro, eu fiquei pensando: vai dar certo, calma, já lembrei de tudo aqui, vai dar certo. Aí chegava na hora de falar a frase, eu não lembrava: meu Deus, tem que improvisar, tem que fazer uma coisa diferente. Só que no final deu certo. Eu gostei da minha cena, eu acho que poderia ser melhor no sentido, tipo assim, eu não de ficar me cobrando de ser melhor, mas assim, eu acho que eu fiquei muito travado, sabe? Eu tentava lembrar das aulas de aquecimento corporal, de andar pelo espaço, toda aquela coisa, mas eu não conseguia usar naquela hora. Eu ficava tipo travado, eu ficava pensando: meu Deus, velho, Ita ensina tanto isso aqui pra gente, e, tipo assim, cadê meu domínio de palco? Eu já conheço esse palco, eu já ando por esse palco toda semana e tal. E aí tem aquela questão do coletivo que você falou, que enquanto eu estava trabalhando com o Anderson no nosso espetáculo, a gente também ajudou o pessoal no espetáculo deles também. Então essa coisa que você falou da união entre a gente foi uma coisa muito forte, muito boa, porque todo mundo ajudou todo mundo prestigiou o espetáculo de todo mundo. Então a gente ficou nos bastidores de 3 espetáculos e assistiu os 3 espetáculos, participou em um deles, e para mim foi uma experiência muito única, porque, como eu falei pra você, não me imaginava atuando, não me imaginava fazendo teatro, nem nada do tipo. Mas você se apaixona pela arte. Talvez o que é o meu caso, eu não me vejo mais atuando ou fazendo nenhum espetáculo, mas eu aprecio isso de uma forma melhor hoje. Eu tô passando a consumir mídias de uma forma diferente, como eu falei pra você. E tem aquela coisa de expandir, né? Expande sua mente pra muita coisa mesmo. E me ajudou em muita coisa, me ajudou a falar melhor, me ajudou a pensar melhor também, tipo, na hora de, sabe? Se eu tiver que desenrolar alguma coisa, isso também me ajudou muito. Então, tipo assim, o teatro, ele tem o seu benefício, né? De ajudar você no seu dia a dia, porque comigo foi assim. Tirou um pouco da minha timidez, não era nem meu objetivo, vou fazer porque eu sou tímido, não. Eu sou tímido independente, mas me ajudou muito a trabalhar nessa questão também, me ajudou a falar melhor com todo mundo, assim. E o principal que... eu acho que não foi uma mudança tão brusca, mas foi uma questão assim de paciência, sabe? Mas como assim paciência? Pra gente apresentar no dia, a gente passa por todo um processo de aprender roteiro, de cuidar de tudo, de cenário e tal. Então, ao mesmo tempo que eu ficava muito nervoso em acertar ou não minha fala, eu ficava pensando: pô, esse trabalho aqui é legal, eu tô ajudando a galera. E isso me motivava a não só continuar, mas me inspirava mais. E aí eu ia estudar já meu texto, quando dava aqueles 5 minutos de pico ali, de adrenalina, e eu ia lá, olhava o texto, aí depois falava com o Anderson, adaptava uma coisa. E também, uma coisa que eu também queria saber de você, a gente apresentou em grupo, né, com várias pessoas, só que tem casos que a gente apresenta sozinho, que no caso seria um monólogo, né, que você fala. Eu queria que você falasse como é que é essa coisa do monólogo.
Porque geralmente, às vezes, é só você e o palco e muitas vezes não tem nem nada para você interagir, você só tá falando alguma coisa, né? E aí pode ter um elemento ou outro, mas é algo simples, né? Ou então algo mais específico. Eu queria que você falasse para você a sua experiência de palco de monólogo. Como é que é para você atuar sozinho? Porque eu sei que em grupo você já atua muito bem, mas eu queria saber como é que é essa coisa da atuação sozinho ali no palco, com um bocado de gente olhando, só você ali. E muitas vezes só um elemento ou dois, né? Ou muitas vezes sem nada, muitas vezes você já chega lá com um texto, né? Sim. Queria que você falasse como é que é essa questão do monólogo pra gente. Antes eu vou contextualizar para nossos ouvintes o porquê que você fala, né, sobre a sua experiência, assim, o que é que foi, né? Eu, enquanto professor de teatro aqui na cidade de Goianinha, eu tinha uma proposta que foi um procedimento mesmo, assim, metodológico, que eu vivi no IFRN, né, quando eu estudei lá com a professora Keila Fonseca. E aí ela trouxe essa ideia de fazer 3 espetáculos, que era com uma estética do épico, né? Um dramático e um pós-dramático, ou teatro contemporâneo. Mas vocês eram um grupo só ou cada grupo ficou também com um tema? Não, cada grupo ficou com uma estética para trabalhar. Sim. A diferença de lá para cá é que a gente tinha um texto base, era o mesmo texto, e aí tinha que trabalhar em estética diferente. Em Goiânia não, a minha ideia assim, teve os 3 grupos e aí cada um escolheu o tema que queria falar, porque o meu objetivo também era estimular a formação de teatro de grupo, né, na cidade também, porque por mim teria um grupo de teatro formado a cada dia, assim, sabe? Eu acho que teve um tempo em que existia uma certa ambição de poder, assim, tipo, o meu grupo de teatro que tem que crescer, que tem que ganhar, que tem que aparecer, e o outro não. E aí a gente, na verdade, só enfraquece, não fortalece, pensando assim, sabe? Hoje até os grandes grupos, assim, que eu admiro, que são referências para mim e para o Teatro Potiguar, se unem, né? Tipo, Facetas, Mutretas e Outras Histórias tem espetáculo com o Cláudio Shakespeare e com outro grupo chamado As Avessa, que é mais recente, um exemplo, assim. Então, por exemplo, se eu tenho o meu grupo, que é o Sostor, e aí, de repente, um dos atores ou das atrizes adoece ou não vai conseguir fazer um espetáculo. Com quem eu vou contar se não for uma pessoa de um outro espetáculo, de um outro grupo, que eu consiga contar na parceria? Então, a gente precisa, na verdade, unir força, assim, como os médicos são, né? Quase praticamente um sindicato, assim. Sim. E aí, nessa experiência dos 3 grupos, surgiram 3 grupos na cidade de Goianinha. Eu acredito muito ainda que eles podem, na verdade, ressurgir com outras coisas. Infelizmente, nesse processo... do sentido mais acadêmico, né, escolar, assim se pode dizer, acontece o espetáculo uma vez, fica todo mundo, queria ver de novo, queria fazer de novo e tal. A minha ideia mesmo é que, tipo assim, eles consigam sair, sabe, das paredes da Casa de Cultura de Goianinha, sair da cidade, do estado, sabe, da região, do país até, enfim, circular o Brasil, o mundo, enfim. Eu acredito muito no potencial, assim, sabe? Porque foi uma experiência que eu vi como teatro profissional, de fato. E aí os 3 grupos, que foi a Sal com Açúcar, o grupo de teatro Auê e o grupo de teatro Frenesi, né? Que é o meu, tá? E aí os 3 que fizeram os espetáculos, assim... se ajudaram também, eles já tinham esse senso assim de não ser grupos que competiam, o meu espetáculo vai ser melhor. Primeiro que era estética diferente, né? Histórias diferentes, assim, textos diferentes. E assim, um grande que eu acho assim, um grande avanço de experiência é que, tipo, o tema foram os alunos que escolheram, a direção também, o formato como ia fazer, a estética, as cores, como ia ser divulgado, o nome do grupo, o nome do espetáculo. Claro, eu tinha um lugar ali de articular, né, de mediar tudo isso, mas todo o protagonismo foi assim, de vocês mesmo, assim. E de fazer algo com tamanha qualidade, assim, que eu já vi grupos profissionais não conseguirem fazer, assim. Então, acontece também. Não, sério, assim, acontece, assim. Então, eu me fiquei muito orgulhoso, assim, que eu fiquei, caramba, se eles são capazes de fazer isso, eles conseguem fazer qualquer outra coisa, sabe? Coisas para além daquilo que eu conhecia enquanto técnica, né? O que usar das redes sociais como parte da cena, né? O que usar de relato pessoal como parte da cena, enfim. Já se faz isso, assim, em outros lugares, em outras pesquisas do teatro, mas vocês fizeram aqui, ó, no interior do estado do Rio Grande do Norte, sabe? No Brasil, com toda a dificuldade que é para arte, com todo investimento que é mínimo ou quase nada ou praticamente nada, são nossos corpos e nossas roupas como figurino, né? E, enfim, as coisas que a gente tem mesmo, vai pegando emprestado assim com o outro, improvisa ali um figurino, compra o que pode comprar,
mas que a gente entende pelo público que é uma coisa assim que é catártico, que é arrebatador, né? Que lota uma casa de cultura, por mais que seja um lugar assim com 100 lugares, mas tipo, por não ter esse movimento mesmo cultural na cidade, vai lotar. As pessoas têm essa necessidade de ver, né? Seja pelo entretenimento, ou seja porque eu conheço aquela pessoa e acredito no trabalho dela, ou porque me convidaram e vou lá, enfim, aí fica essa fala. E aí, em relação ao monólogo, eu sempre acho o monólogo mais difícil, porque se a gente faz um espetáculo que ele é de 40 a 1 hora, né, 1h20, sei lá, 2 horas de espetáculo, tem espetáculo aí, sim, teatro grego que pode durar um dia, teatro oficina do Zé Celso, sei lá, 3 dias de espetáculo rolando, assim. Nossa Senhora. Então... Mas, tipo assim, só monólogo ou, tipo assim, várias tipos não necessariamente monólogo. Eu digo assim, um espetáculo sim. que você vai e aí cansei, vou pra casa, durmo lá mesmo e acordo e tá rolando espetáculo, enfim. Nossa, meu Deus. Então, rola, assim, tem umas doideiras, assim, que, enfim, são experiências. E o monólogo eu sempre achei mais difícil porque você tem que sustentar, por exemplo, 1 hora de cena, você sozinho no palco. E aí, óbvio, né, você vai contar com a luz, você vai contar com uma cenografia, se você for ter uma cenografia, o seu figurino ele vai comunicar, né, uma trilha sonora, um fundo musical, uma sonoplastia, e aí você pode usar do canto, você pode usar da dança nesse movimento, a direção também, que vai estar ali fazendo praticamente o olhar do espectador, né, conduzindo aquele ali. Então, o grande desafio é que você fica nessa, tipo assim, será que tá sendo legal? Será que vão levantar e vai embora? Né? Que quando você tá jogando ali com outra pessoa, o diálogo é nesse, mas você no monólogo, o seu diálogo é com todas as outras coisas que fazem parte dessa cenotécnica, né? Você tá ligado como é que funciona a luz, como é que funciona o som, em que momento você tem que fazer isso, e aí o seu diálogo é com todos esses aparatos tecnológicos e também com a plateia, né? Óbvio que tá vendo você, às vezes você pode fazer falas diretas, coisas nesse sentido. Mas é desafiador, mas é muito gostoso também, assim, sabe? É muito gostoso, assim. É uma experiência que eu acho que toda ator e atriz tem que passar. O holofote tá todo em você, sabe? Assim, às vezes se você move um dedinho aqui, fazendo, assim, tá todo mundo vendo ali. E também assim, pode ser até um lugar de destaque, né? Porque vai que você, sei lá, um ator aí em ascensão, né? E... assim, eu não sei como é que funciona essa questão, porque, tipo assim, vou dar aqui um exemplo rápido. Existem peneiras de esportes, né? Tipo futebol, que vai lá um olheiro olhar e aí, tipo, caraca, gostei daquele boyzinho, vamos jogar no meu time e tal. No teatro tem essa coisa, existem que, tipo assim, por exemplo, vamos supor, eu sou um diretor que eu tô assistindo uma peça e tipo, caraca, eu gostei muito de você, então você quer vir trabalhar comigo e tal. Acontece muito disso? É uma coisa mais de bastidor, uma coisa mais de ter contato? Como é que acontece essa coisa também? Bom, tem alguns tipos de trabalhos que é bem diferenciado, assim. Tem alguns grupos de teatro que tem alguns anos e tal, que se estabelecem como família. Por exemplo, vamos supor que você faz parte do mesmo grupo de teatro que eu. E aí a gente vai fazer um espetáculo que eu preciso de um rei. E na história, esse rei, ele é loiro. Um exemplo. E aí você não é loiro. Sim. Aí, a gente enquanto grupo de teatro, você vai pintar o cabelo sim. E você vai. E vai ficar loiro, entende? E aí pode chegar alguém tipo assim, não pode contratar um outro ator loiro? Não queremos, porque ele faz parte do grupo e ele que vai fazer esse personagem. Um exemplo. Acontece assim, de você vai se adaptando à personagem que se propõe, porque o grupo é esse, conta com as pessoas que estão nesse grupo. E tem outras coisas que são espetáculos que são de elenco. Às vezes se junta uma pessoa que escreve, né, um dramaturgo ou dramaturga, com alguém que é a da encenação, ali o diretor ou a diretora, e às vezes um produtor ou produtora, eles se juntam e vamos montar esse espetáculo que já tem os personagens tipos ali, tipo, precisamos de uma mulher negra de trança, precisamos de tal. E aí eles fazem audição. E aí eles montam um elenco para aquele espetáculo em específico. Então rola um pouco disso, que é um pouco parecido com o que acontece no audiovisual, né? O audiovisual às vezes tem que pegar muitas características típicas daquela pessoa, né? Na maioria das vezes, né? Tipo, já tem um perfil pronto ali, a partir do roteiro do audiovisual. Pode ser que seja algum diretor ou diretora do audiovisual que pegue corpos diferenciados e o texto ali não precisa necessariamente ser um engessado, um perfil tipo, e aí conta com as pessoas que estão disponíveis ou quem ele quer convidar diretamente. Enfim, sim, acontece entendi. isso. Então, você falou bastante das suas experiências pessoais, mas eu queria, assim, até você chegar onde você chegou hoje, houve aí uma grande montanha-russa de altos e baixos, acredito,
tanto profissionalmente, né, pessoalmente, assim, falando com relação à sua área, ao teatro. E eu queria saber, teve um momento, né, óbvio que você vai ali fazer o seu superior ali, né, de teatro e tal. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi como é que foi o início da sua vida acadêmica. Quando você percebeu que, tipo assim, caraca, o teatro é muito mais do que eu imaginava. Tipo assim, eu queria que você falasse como é que foi o começo da sua vida acadêmica, quando você sacou que, tipo assim, caraca, isso aqui é um nível acima, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi e tal ali, como é que você... E qual foi a importância disso pra você hoje, né? Pro ITA de hoje, como é que foi a importância da vida acadêmica pra você ali e tal, quando você foi se descobrindo ali profissionalmente, de saber o que você gostava de atuar, com quem, que temas... Enfim. Bom, eu acho que quando eu tava no IF, assim, que eu encontro um grupo chamado Confraria da Cena, eu sempre fiz teatro me divertindo, assim, era pra brincar, né? Eu não me via artista, tipo assim, eu faço isso, que legal fazer isso. E aí apresentava em um IF ou outro, uma escola, uma coisa assim. E aí foi quando as pessoas queriam estar comigo, eu conheci o professor Leandro Augusto Cavalcante, que pra mim, eu acho que ele é um grande exemplo pra mim, assim, eu sou muito fã. Que ele era o professor de teatro, ele era o diretor do espetáculo, e ele falou, eu quero atuar com vocês. E eu fiquei assim, quem é você? Que era a pessoa que a gente admirava, quer atuar comigo no mesmo palco e tal, assim. E era um texto que era meu, era uma adaptação da peça do Alfred de Cherry, que era O Burrei. Eu tinha feito uma peça chamada Psi, Quando a Loucura Passa como Sanidade. Era uma peça que se passava numa clínica psiquiátrica. E aí... ele quis atuar comigo, assim, nossa, e ele gigantesco, assim, um cara que tocava, que compunha, que tudo ele fazia. E aí era um grande exemplo pra mim. Aí ele olhou pra mim e falou assim, Itamar, por que você não vai fazer a faculdade na UFRN de teatro? Aí eu, não, a licenciatura, eu achava que era pra mim ficar lá escrevendo roteiro ou lendo peça, né? Aí ele, não, mas tinha uma parte prática, etc. Foi quando eu decidi fazer. Eu entrei na universidade muito pra me divertir, brincar. Eu achava que era uma coisa meio High School Musical, gente, assim, chegava lá, subia na cadeira, tinha o pessoal cantando e atuando e tal. Rolava um pouco assim mesmo, assim, de alguns surtos. Acontece algumas intervenções, né? Mas tinha, assim, intervenções de performance, pessoal ensaiando nos corredores, acontece mesmo, assim. Sim. Mas não da forma como é High School Musical, é óbvio. Mas, assim, você entra numa universidade, eu não sou contra a universidade, até porque eu sou academicista, a gente às vezes precisa ter um diploma também, hoje em dia, meio que não necessariamente para validar a sua profissão, até porque existem teatros e teatros que nem precisa passar pela academia e tá aí acontecendo os grupos, né? Acontecendo aí no mundo todo. E aí você entra assim, tipo assim, eu vou aprender como é que faz teatro agora, né? Tem um pouco dessa curiosidade, assim, pra mim pelo menos teve. Só que você tá entrando em caixa. Entende? Às vezes você está sendo cobaia de um estudo de pesquisa de um professor, estudo científico ou professora, né? E aí você fica naquela, será que realmente minha voz é ruim? Porque existe um tipo de trabalho vocal, existe um tipo de trabalho corporal, então o que eu fazia era ruim, você começa a se sabotar também. Só que depois, quando você entende assim, tipo, não, isso é um tipo de fazer. Tem gente que nem vai passar por lá e vai estar fazendo e vai ser extraordinário, incrível, entende? E aí, sim. Isso, de certa forma, você vai entrando em algumas caixas, você vai dando uma certa bugada, mas ao mesmo tempo você está experimentando, então vai rolando umas certas confusões, assim. Aí é um lugar de você ir percebendo, e resistindo, e conversar com pessoas, estar dentro da academia, mas também com a galera que está fazendo fora da academia. É isso que ajuda muito. Eu acho que a experiência acadêmica ela não funciona sem a experiência artística fora das paredes da universidade. Sim. Como tão pouco a universidade vai falar sobre coisas teóricas se ela não estiver dialogando com a prática que está sendo feita fora das paredes da universidade. Então, assim, nossa, eu chorei na universidade, eu ri, eu aprendi muita coisa, falhei com muita coisa, assim, de coisas que eu hoje entendo e fiz, caramba, por que eu fiz isso, sabe? Com a consciência que eu tenho hoje eu não faria, mas aí eu volto atrás de assim, mas eu estava aprendendo ali, sei lá, por exemplo, o transfake, né? Eu cheguei a fazer uma peça que eu fazia uma personagem trans e assim, isso me fere hoje, assim, no lugar de representação e representatividade, né, que se discute hoje, assim, sim, mais pontual. E aí, inclusive, foi uma peça que eu fui fazer que, assim, eu tava com um salto alto que quebrou no camarim.
Todo mundo enlouqueceu, né? Voltando àquela história de bastidor, assim. Antes de começar. E aí Nossa. um dos atores, assim, eu olhei pra um dos atores que tava comigo e falei assim, meu salto quebrou. E aí, e agora? Não sei o que, né? Todo aquele sussurro, assim. E aí eu falei, não, quando o outro ator que tá lá em cena sair, eu vou pegar o salto dele. Era assim, um número maior que meu pé. E aí quando ele saiu, eu fiz, tira o salto, tira o salto. E aí a gente já tinha essa parceria, né? Ele foi tirando, eu fui calçando e entrando assim. Calçando, sabe? O salto. Mas enfim. Pra falar dos perrengues que acontece, ele dizer, tipo assim, que vale a pena, tanto para o seu currículo, porque, enfim, essa coisa valida você para concursos ou para trabalhar em escola, enfim. Às vezes para esfregar na cara da família, né, que você não fez medicina, nem fez direito, nem fez engenharia, mas você está fazendo arte, mas você tem aquilo ali que valida você enquanto artista, né, de forma simbólica também. E aí eu acho que quem quer tem que fazer, sabe? É uma forma de correr atrás nesse Brasil, assim, que é bem difícil pra quem é artista, tem, né? Tem muita dificuldade, enfim. Então faz, eu indico fazer, gente. Quem gostar faz. Ou vai fazer cursos, assim, oficinas à parte, enfim, tenta se juntar com um grupo, vai produzindo, mas é fazer. Não, e também juntar elementos que ajudam você a progredir nisso, como por exemplo a questão da oficina que você falou. Que além das aulas também, que Itamar me deu também como professor, ele também deu uma oficina de roteiro, né, amigo? Me corrija se estiver errado. Dramaturgia, né? De dramaturgia. E eram aulas, assim, muito boas, assim, que a gente, assim, me despertava muito minha criatividade naqueles momentos. Porque eu lembro que você dizia assim, vocês têm tanto tempo pra escrever tal coisa ali, uma palavra de tal coisa e tal. E eu, tipo, caraca, o que eu vou pensar, o que eu vou pensar? E eu sempre pensava nas coisas mais viajadas que existia. Só que e tudo pode se transformar em cena, né? Inclusive uma bula de remédio. Porque, tipo assim, quando eu pensava, eu já me imaginava atuando aquilo e pensando como é que seria ali em cima do palco, sabe? É uma das sensações que eu tinha quando eu tava na oficina. E também é uma coisa que ajuda muito a você assim, eu acho que ajuda muito na questão de roteiro, porque eu acho que quando você escreve um roteiro e você lê um roteiro ao mesmo tempo, que não foi escrito por você, mas que você vai atuar em outro espetáculo, eu acho que isso ajuda você a decorar. Pelo menos comigo é assim. Eu senti que na oficina de dramaturgia é como se tivesse ativado uma parte do meu cérebro que não estava ativa. E aí eu passei a escrever mais. Eu nunca fui de escrever. Nunca mesmo. Quem me conhece sabe. Só que depois da oficina eu escrevi algumas coisinhas, né? Coisas que algumas eu não mostrei pra ninguém. Já falei pra você até uma das ideias que eu tive. Mas que eu pensei, caraca, eu pensava que eu não era criativo, mas eu pensei, cara, que eu sou criativo, eu pensei nisso aqui agora, isso pode escalonar, pode ser um conto, eu posso fazer uma história, eu posso fazer sequencial com capítulos, né? Eu acho que isso ajuda muito você quando você tá lá no palco. Porque precisava de um estímulo, né? Imaginar também, viu, gente? Tem benefícios do teatro. Tem muitos benefícios, na verdade, porque mexe ali com a sua criatividade, mexe com partes da sua mente que estavam ali um pouco, né, dormentes ali com o tempo. E pra mim foi muito bom, foi muito proveitoso nessa parte de escrita. A parte da escrita ali, que é uma coisa que eu sempre tive assim um pouco de dificuldade, até em aulas assim também, aulas de português eu tinha muita dificuldade. Eu vi que isso me ajudou bastante mesmo. E ajuda a ler melhor, né? Também, né? Você lê melhor, você escreve melhor, você como ator você atua melhor, você fala melhor com seus companheiros ali. Eu acho que é tudo uma coisa que ajuda você ao passo, a skill de ator. Né? São elementos que ajudam você a crescer, né? Para o teatro, a escrita do texto também nos ajuda a imaginar a cena, né? Eu acho que isso é legal. Tipo, para um ator, para atriz, ou para diretor, ou para diretora, tipo, a gente tem como é que converte esse texto para cena? Então, imaginar a cena, isso é legal, né? E ao mesmo tempo da oficina, é a gente ter acesso à literatura, né? E de ler peça. Porque a gente diz assim, não vou comprar um livro de teatro, né, de dramaturgia de teatro para ler, porque eu não vou montar uma peça. Mas é uma literatura, a gente consegue entender uma história. E aí, inclusive assim, leitura coletiva. Eu posso não ter um grupo de teatro, eu posso não ser uma ator, atriz, mas tipo, nossa, eu tenho esse texto aqui num clube de leitura, vamos ler? Cada um pega um personagem, lê, e aí conhece uma história. Pode ser, tem vários livros aí de teatro que nunca foram encenados na vida, nunca foi para um palco, mas que tá lá para ser lido. Entende? Então, além disso, ter experiências com dramaturgos e dramaturgas do teatro mundial e nacional, né? E regional, enfim. E aí, por exemplo, para mim um grande boom, assim, uma grande explosão em Goianinha é saber que as peças que foram feitas, né, pelos 3 grupos foram autorais
E, tipo, muito bem escritas, assim. São peças que eu falei, vou levar pro meu grupo de teatro pra gente ler junto, assim, como exercício, sabe? E aí a galera curtiu muito, assim. Eu acho que você já tem me falado disso, que você ia levar pro pessoal ler. Só que uma coisa que eu queria te perguntar era como é que foi a reação da galera, assim. Claro que eu não vou pedir pra você falar a reação de cada um, de cada roteiro. Mas, tipo assim, quando você tava lá com eles fazendo essa leitura coletiva dos nossos textos, tipo assim, teve algum comentário que, tipo assim, alguém fez algo positivo assim mesmo sobre o roteiro, que achou legal, ou que se emocionou, alguém que se identificou com alguma coisa ali e tal. Teve isso? Como é que foi essa leitura em conjunta de vocês ali? Eu acho que foi mais uma questão da reação, assim, porque eu contei, foi escrito pelos alunos e tal, eles fizeram dessa forma, tipo, nossa, assim, que nível eles estão fazendo, escrevendo isso, nossa, de complexidade, de criatividade. Eu acho que tem esse lugar da admiração mesmo, assim. Eu acho que mesmo nós sendo um grupo profissional, né, assim, sendo todos profissionais do teatro, a gente olhou com muito carinho, assim. A gente já vai olhando, foi escrito por aluno, aí já a gente vai tipo assim, ok, vamos aqui olhar com carinho. Mas não foi só esse olhar, foi o olhar de admiração mesmo, assim, caramba, que bacana, dá pra montar isso aqui e tal, enfim. No desejo num diálogo que nas entrelinhas era tipo assim, eu montaria, sabe? Eu faria, eu atuaria esse texto e tal. Então, tem isso, assim, eu acho que foi nesse lugar. Sim, sim. Outra coisa que eu queria saber de você... atualmente você está em uma CIA, né? Como falam, né? Um grupo de teatro você tá, que é o... Eu faço parte do grupo Sostor, mas eu tô junto também ao núcleo de teatro musical, né? De estudo em práticas de teatro musical, que é o CRIO. Eu queria que você falasse um pouco do Sostor, porque é uma coisa mais pessoal sua, assim, né? Com seus amigos e tal. Como é que você encontrou eles? Tipo assim, foi na faculdade, foi fora, foi em algum espetáculo que eles foram ver, que vocês se conheceram? Como é que teve a ideia de vocês criarem esse grupo de vocês? Como é que foi a ideia, tipo assim, vamos se juntar e vamos fazer um grupo? Foi assim do nada? Foi bem planejado? Vocês foram atrás das pessoas? As pessoas vieram? Como é que aconteceu a criação do seu grupo, do Sostor? Olha, que você falasse um pouco da criação do grupo. Eu tinha um desejo muito grande, assim, na minha cabeça, que eu já tinha os grupos que eu tinha como referência, né? O Galpão, o Cláudio Shakespeare, o Grupo Carmim, enfim. E aí eu fiquei, nossa, eu preciso de um grupo que seja assim. E aí eu acreditava que a Confraria da Cena seria assim, mas a Confraria da Cena era um grupo que fazia parte da extensão, né? Um grupo de extensão do IFRN. E aí tinha pessoas que iam continuar e que não iam continuar, que saíram do grupo porque não vou largar meu grupo da igreja que tem 10 anos por um grupo que está surgindo, né, da confraria. E aquilo me frustrou muito, porque eu criei muita expectativa com a confraria. Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei assim, não quero grupo de teatro. Vou ser só e tal, enfim, né? Todo mundo que é artista vai passar por mágoas e momentos de desistência e depois a gente vai estar lá sendo hipócrita porque a gente vai estar fazendo arte sim. A vida do artista brasileiro é assim. E aí eu tava assim, aí tinha uns amigos que eu encontrei na universidade, a gente se conheceu lá, não era nem da minha turma, inclusive. Algumas pessoas eu conhecia, outras não, aí de corredor, de entrar em projetos de extensão juntos, de teatro musical, né? A gente idealizava coisas, fazer espetáculo e tal. E aí me chamavam, vamos criar um grupo? Aí eu, não sei, eu tava com um pouco de mágoa, remorso e medo, tal, né? Enfim. E aí... foi quando eu fui conversar com algumas pessoas da cena, professores e pessoas da cena que falou, Ita, vai, se joga, pô, faz um grupo, porque aí você acaba experimentando as coisas da universidade no grupo, pra saber o que é que funciona pra vocês, enfim, e consegue montar espetáculo, tá fazendo coisa. Eu falei, beleza. Aí foi quando eu me juntei, né, na época era o convite de Valéria Chaves e Tom Gomes, né, que fazem parte do Sostor, e aí eu me juntei com eles. Fazem parte também, né? Eles fazem, só que Tom Gomes está em Guamaré. A gente tem um certo hiato, assim, essa distância. Walter Sá, que entrou depois, hoje vai morar em Roraima, porque passou no concurso lá. Então, a gente também se respeita nesse lugar, assim, a gente veste uma camisa, né, assim, como uma empresa, mas a gente vai se respeitando. Aí tem Stephanie Tavares, assim, cada um tem trabalho em paralelo, porque não dá para se sustentar só de arte. Sim. Então a gente vai tentando participar de um projeto, de outro, para ver o que vai ser o nosso projeto. A gente fica num hiato muito grande, mas a gente também não larga esse osso. Assim, a gente fica assim, nós somos do Sostor. E aí foi quando os meninos me chamaram, e aí foi passando outras pessoas pelo grupo, a Joelle Nascimento, Natalia Lani, enfim, a Samara.
o Rafael. Então foram passando várias pessoas pelo grupo, foi saindo aí, a gente foi lidando com a criação do grupo e a dor de ter pessoas saindo, né? Sim, e acho que vai rolando assim esse aprendizado, assim, todos os grupos de teatro passam por isso, seja por uma mudança de rota, assim, vai escolher uma outra profissão, ou a arte não sustenta, vou fazer outra coisa. E, infelizmente, aí acontece isso, a gente vai perdendo grandes artistas, assim, alguns conseguem voltar, outros não. Mas foi assim que se formou o Sextou. Hoje, basicamente, quem está um pouco mais nativo, eu acho que sou eu, Valéria Chaves e Stephanie Tavares, mais associados ao Criô, mas ainda assim a gente está idealizando coisas aí para o grupo, assim. Para o futuro aí, mesmo, né? Da gente mesmo. E há quanto tempo vocês estão com esse grupo? Já faz muito tempo? Faz pouco tempo? Nós surgimos em 2017, aí já fizemos assim, experimentos cênicos, já fizemos um espetáculo, resquícios pela Aldir Blanc na época. Idealizamos vários projetos, a gente começava, depois tinha que engavetar, porque a gente estava tirando do nosso próprio bolso para poder ter os encontros, né, na casa de alguém. Para ensaios e tal? Para ensaios, aí alguém trabalhava, aí afetava, aí a gente ficava, a gente convida alguém ou não, mas para convidar a gente não tinha orçamento para pagar para aquela pessoa. Vocês, né? Então acabou que muitas coisas iam ficando engavetadas assim, mas a gente existe desde 2017, mas não tivemos uma grande produção artística, assim, de tipo, grandes espetáculos, grandes parcerias. Fizemos algumas coisas corporativas para empresas, enfim, hospital, né, a gente escola também, mas aí a gente espera que a gente possa voltar um dia e para mim, nem que seja eu sozinho no palco fazendo monólogo, ainda será Sextou, sabe? Sim, vai manter viva ali a chama do grupo, né? Sim, e tipo assim, nessas idas e vindas de palcos, de projetos, né, com o Sextou ou não, acho que eu queria saber de você uma situação assim inusitada, engraçada que aconteceu na criação de algum espetáculo ou naqueles 5 minutinhos antes de entrar no palco, entendeu? Eu queria saber uma história engraçada, uma coisa inusitada que aconteceu nos bastidores que você possa trazer pra gente, compartilhar com a gente. Eu acho que isso, que o teatro também é rir, né? A gente já falou muito de dificuldade, né? De bastidores, de nervosismo, de figurino estragar na hora ali, mas vamos falar de uma coisa mais feliz agora, né? Eu queria que você contasse alguma resenha pra gente, alguma história de teatro assim que é engraçada que você acha que vale a pena compartilhar. Gente, assim, acho que tem muitas, né? São muitas. Você é a pessoa das histórias. São muitas. Que acontecem em cena, tipo de esquecimento de texto, assim, tal. Desde a época da igreja já aconteceu esse tipo de coisa, né? Enfim, sim, faz imagino. muito tempo. Mas eu acho que eu não vou falar necessariamente do momento de uma cena no palco, nem necessariamente um momento de camarim, mas eu acho que é um momento de preparação. Pode ser. É uma coisa meio engraçada, assim, que eu acho que eu vou usar uma situação recente. Estávamos eu, a Valéria Chaves e o Jason Gabriel, nesse último projeto que a gente estava em turnê, numa cidade no Ceará. E a gente estava assim... Desculpa te cortar, você podia falar pra gente qual era o nome desse espetáculo que você estava apresentando? Era 3 Contos à Beira-Mar. Era uma produção da Godiva Produções, que é uma produtora lá de Natal. Sim. E aí a gente tinha sido contratado pela Godiva para fazer esse espetáculo, né? Para a Petrobras. Sim. Pode continuar. E aí, cada um tinha a sua história, né? Eu fazia um pescador, a Valéria Chaves fazia um artesã que coletava materiais da praia. Sim. E o Jason Gabriel fazia um saboeiro, né? Ele era um vendedor de sabão. Só que, assim, a gente tinha que montar algumas coisas de cenário, vestir nosso figurino, fazer maquiagem. E aí, normalmente, a gente ficava ali no momento do pôr do sol, às 17 horas, porque a gente apresentava por volta das 18, 19, então a gente já deixava tudo pronto, né? E aí, num desses dias que a gente tinha montado o cenário, tinha um tecido branco, e o palco estava virado para o sol, então criava uma sombra no tecido, entende? Sim. Aí alguém colocou uma música para tocar, o pessoal do som colocava a música para tocar, que era para ficar testando o som. Passando o som, né? Isso, ficou tocando uma música, assim, que era muito dançante, uma coisa assim bem gostosa de ouvir. E aí o que acontece? A Valéria foi pra trás do tecido e ela tava dançando, mas ela não tinha percebido que ela tava dançando. E eu e o Jason estávamos na frente do palco e a gente vendo toda a silhueta dela dançando. Pra nossa infelicidade, era a música tocando e o menino do som não percebia, ela dançando por trás do tecido e na frente, na rua, estava passando um velório. Ai, meu Deus.
E ela dançando super. E ela na dançando, vibe. assim. E a gente ficou tipo assim, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo assim, dava pra ver a sombra dela. A sombra dela dançando e todo mundo que tava passando do velório tava vendo isso acontecendo. Ela dançando por trás do Meu tecido. Deus do Só que céu. ela não. Por trás do tecido, ela não via que tava Ela não passando via. o velório. Porque não era um velório assim com carro de som, né? Era um Não, pessoal só calado, passando no carro. ali, né? E aí, pra mim, assim, era uma coisa que eu queria rir da situação dela. E ao mesmo tempo eu estava muito pesaroso por conta do velório, né? Então eu acho que foi uma situação inusitada, assim, Muito de preparação, inusitada. que eu fiquei, gente, e eu acho que eu devo ter vídeo disso por aí, em algum lugar. Meu Deus. É. Juro que eu não esperava isso. Pois é, eu acho que você pode esperar de tudo em relação ao teatro e acontecimentos. Não, é. Não, tanto na preparação, como você falou, né? De bastidores, até no palco mesmo, né? Pode acontecer alguma situação inusitada e tal. E aí, amigo, eu fico me perguntando, porque assim. Uma coisa que não me fez ter uma crise de riso na minha apresentação com o Anderson foi que, tipo assim, o nosso texto era um texto ali mais sério, né? Não tinha tanta pegada de humor, né? Pelo menos não na minha cena. E aí eu fico pensando pros grandes atores, né? Uma coisa que eu passei a assistir muito depois que eu comecei a consumir teatro foi erros de gravação. Eu pesquiso erros de gravações de séries que eu já assisti, de filmes que eu gosto, assim, e tal, de atores que eu conheço, assim. E tem situações, amigo, que tipo assim, quantos takes eles fizeram pra chegar na cena final? Porque, amigo, juro, quando você vê os erros, que você vê a construção da cena, é muito engraçado. É muito engraçado. Eu acho que eles têm que fazer muitas cenas, muitos takes, porque é muito engraçado. E aí nisso eu fiquei pensando como é que dá aquela contornada ali, porque eu tenho certeza absoluta que se fosse na minha situação ali, no espetáculo que eu tava apresentando, se eu sentisse que eu ia rir, eu ia falhar. Eu sei que eu ia falhar porque eu me conheço e eu sou besta pra rir. A gente segura o riso, assim, a gente segura o riso. Tem coisas que a gente quer rir, que você segura o riso, e aí você aproveita algum momento que tem riso e você solta esse riso. Que sai, inclusive, Nossa, uma risada sincera. né? Sabe? Que sai uma risada sincera, assim, porque você disse, eu não aguentava mais segurar esse riso aqui, vou soltar agora porque cabe na cena também, né? Acontece esse tipo de coisa. É. Não, e eu fico pensando nisso também porque uma peça, um espetáculo que eu amo, que eu adoro, que eu sei que você conhece, que é Hermanoteu na Terra de Godard, né? Que eu adoro, sei praticamente decorado algumas falas, mas, e tipo assim, são os melhores do mundo, né? Os caras, tipo assim, tem a bagagem aí enorme de muitos anos na estrada, mas você vê que, tipo assim, tem horas que até pra eles não dá. E o bom de ser um espetáculo de humor é que eles fazem o que você falou, que eles aproveitam deixas específicas pra soltar uma piada ou então rir ali, porque, amigo, juro, você ri do começo ao fim, você telespectador. Como é que você tá no palco fazendo uma peça ali de humor? Como é que você lida com a reação do público? Porque assim, se eu vi alguém rindo, eu quero rir. Se eu vi alguém rindo, eu quero rir. Se eu vi um grupo de pessoas rindo, eu quero rir. Então assim, se fosse eu lá no palco, eu ia me descontrolar. Eu juro que eu ia me descontrolar, porque eu não tenho esse autocontrole. Eu juro que eu não tenho. Mas a técnica, né? Você vai aprendendo assim. A mesma técnica que leva o riso, né? Por respiração, leva ao choro. Ao choro, Porque também né? você não pode rir e ficar uma coisa super forçada, né? Aquele choro, né? Forçando o choro e não chora. Né? Então, é técnica. Às vezes é tipo assim, dentro do humor mesmo, às vezes você segurar o riso é mais engraçado ainda, sabe? E, por exemplo, a galera do Hermanoteu, eles têm uma coisa que eles fazem stand-up comedy, né? Então, no Sim, stand-up é sim. permitido você rir naquele momento e tal, enfim. E eles buscam um espetáculo que tem um formato ali meio de stand-up comedy, então é mais de boa rir, né? É como o Toma Lá da Cá, é como esses Toma Lá da programas Cá. de multishow, assim, né? Esses programas de multishow. Você assistia que- Toma Lá da Cá com frequência, assim? Sim, eu vi. Eu assisti, assim, eu não gostava tanto, só que aí por causa da minha irmã influenciada eu comecei a assistir, né? E, cara, eu também, assim, eu juro como é que... Assim, e mostra os erros, né, no final, né? E é muito engraçado. Do Vai Que Eu juro- Cola também. Do Vai Que assim. Cola. E o Vai Que Cola é ali ao vivo, na hora, né? E, amigo, eu fico pensando que, tipo assim, nossa, é um autocontrole, assim, surreal que eles têm que ter. É driblar ali na cena, usar a cena, né? Pra dar aquele drible ali na risada, né? Pra não atrapalhar. Mas, enfim. Amigo, a gente já tá chegando perto do fim, mas antes eu queria também perguntar pra você que, assim, a gente já viu muito do Ita aluno, né? Do Ita que tava na universidade, do Ita que tá pra lá e pra cá apresentando seu espetáculo aí, né? Mas agora eu queria saber um pouco do Itamar professor, de teatro. Eu queria que você falasse brevemente, assim, né, um pouco da sua experiência aqui em Goiânia como professor de teatro, os seus principais desafios, né, que você teve ao longo desses anos que eu conheço você sendo professor de teatro, né?
queria que você falasse um pouco sobre o Itamar professor, né? Como é que é a sua metodologia, como é que você costuma a lidar com os alunos, como é que você faz? Bom, eu amo ser professor de teatro. De verdade, assim. Porque eu também sou arte educador, né? Eu dou aula de arte em escola, mas como professor de teatro, assim, é minha grande paixão também, para além da atuação e direção, enfim, outras coisas que eu possa fazer. Eu amo ser professor de teatro e eu acredito muito na potência dos meus alunos e alunas. E eu tenho eles, assim, num lugar que às vezes é meio pai, meio psicólogo, meio amigo mesmo, sabe? E eu gosto, assim, porque como eu vejo o teatro como uma arte acolhedora e democrática, Demais. eu sinto, assim, um lugar de tentar, numa parceria, entender, porque a pessoa vai vir com as suas alegrias e com as suas dores, né? E aí é super democrática porque, por exemplo, é gente que foi expulso de casa por ser LGBT, é uma pessoa que é trans, né, travesti, que não tem um espaço no mercado de trabalho, e aí se encontra ali na arte que pode e se descobrir uma grande artista, sabe? É uma pessoa que às vezes está presa pelas rédeas da religião e aí não consegue se expressar, enfim, e fica com os dogmas e algumas alienações e tal, e aí eu nem enfatizo qual seja, mas que acontece. Pessoas que não têm dificuldade em socializar, ou que às vezes tipo, precisam de uma atividade que é física também, para lidar às vezes com questões terapêuticas de corpo, então eu vou enxergando sempre com essa sensibilidade, né? Então há uma coisa que eu chamo de caracterização. Eu vou conhecer meus alunos e alunas, então quem eles são, o que eles trazem, o que eles fazem, o que eles gostam. E é em cima disso que eu vou trabalhar. E aí eu gosto de uma abordagem, né, sendo meio academicista agora como professor, que é da Ana May Barbosa, que é chamada de abordagem triangular, que contempla, assim, é um emaranhado de coisas, mas mais ou menos tem um tripé que é o contextualizar, que é mostrar para as pessoas de onde vem isso, né, história do teatro, que estética é aquela, qual é a teoria, esse tipo de coisa. Contextualizar. Ali o fazer também, que é tipo colocar a mão na massa e produzir algo, e o apreciar, levar para assistir espetáculo, trazer espetáculos para ver, seja por vídeo, enfim. Então tem essas três coisas que são coisas que eu tenho como basilares, de certa forma, para que eu possa apresentar o teatro que eu acredito e a partir dele ser feito o teatro que essas pessoas acreditam, né? A partir dessa formação desse novo grupo. Então, eu acho que enquanto professor eu tenho isso e vem muito assim, eu ouço, tipo, não, eu vim porque era tímido, não, porque, enfim, tem a finalidade terapêutica, não, porque eu vim porque meu amigo chamou e tal. E aí eu acho que todas essas coisas meio que caem por terra também quando você passa a fazer o teatro pelo teatro. Mas pra que serve o teatro? Eu posso dizer, sei lá, pra nada, pra ser teatro. Faz teatro pra quê? Pra fazer, sabe? Às vezes assim eu dou umas respostas meio assim que parecem vazias, mas porque pra mim, claro, tem camadas muito maiores, né? Sim. Que é ler melhor a realidade em minha volta, é poder colocar as minhas questões internas de forma artística para o mundo, porque sei lá, acho que como diria a Fernanda Torres agora, né, que é a vencedora do Globo de Ouro, que gigantesca, a arte, tá? Gigantesca. A arte, ela perdura os momentos difíceis, né? A gente tira aí pela pandemia que muita gente teve que estar lá consumindo séries, filmes, ouvindo música, assistindo novela, sim, sei lá. Tudo que era quanto era mídia, né? Tudo quanto era mídia e ali de coisas artísticas, ou lendo literatura, enfim, consumindo coisas assim de produtos artísticos. Então, é uma necessidade básica também, como diria o Gilberto Gil, né? Numa entrevista ele disse que a cultura ela não é extraordinária, ela é ordinária, como feijão e arroz tem que estar na mesa. Então, sim. A arte, ela de fato, assim, como ela é uma necessidade básica, a gente precisa ter. Ok. E aí também é isso, vai fazer uma leitura melhor do mundo. E quando as pessoas não artistas não conseguirem traduzir algo que elas sintam, eu acho que é o nosso papel de artista é fazer isso. É colocar isso numa imagem, num quadro, numa pintura, numa peça de teatro, numa música, num filme, numa poesia. Forma, né? Então, assim, eu acho que é quase endeusando assim, os artistas, porque nós temos um pouco disso, né? Infelizmente, também a gente não só vai viver de amor e de paixão pela arte, enfim, mas eu acho que tem uma grande importância, assim, quando a pessoa se descobre artista ou se vê artista, assim... eu super incentivo, mesmo sabendo todas as crises assim, que podem rolar, porque pra mim tipo assim, perder um artista sei lá, tirar as asas de uma fada.
Não, eu imagino, eu imagino. E isso, eu lembro muito né, infelizmente, da perda do Paulo Gustavo, né? Que se foi assim cedo demais. Marília Mendonça. Sim, Marília Mendonça também, outra artista gigantesca aí do nosso Brasil. E o Paulo Gustavo, tipo assim, ele fez o Minha Mãe é uma Peça, né? Que eu acho que foi a única mídia que eu consumi dele. Eu nunca Que começou como peça, inclusive, de teatro, sabia? Ah, foi? Começou Era uma assim, peça então... e depois virou filme, exato. Ah, então a origem veio de uma peça. De uma peça, né? ele começou fazendo uma peça. E aí eu lembro que eu assisti eu assisti 2 filmes, são 3, né? Eu assisti 2 com a minha irmã. Eu achei muito bom, só que eu nunca fui de ir atrás do trabalho dele, né? De conhecer o trabalho dele. Tem também o Vai Que Cola, né? Que ele fazia também. Sim. Que eu assisti de vez em quando, só que eu nunca procurei mais mídias dele, alguma peça, algum outro filme que ele tenha envolvido. Já sei que ele fez muitos filmes aí, né? E tá na minha listinha algumas coisinhas que eu quero consumir dele, né? Porque, infelizmente, e até no lugar de ignorância minha, da arte como um todo mesmo, eu não conhecia ele também. Eu conhecia porque não tem como você não conhecer. Ele era aí, mundialmente famoso, eu acho, né? Então não tinha como você não conhecer ele. Mas eu não conhecia o trabalho dele. Eu só conhecia, tipo, o cara do Minha Mãe é uma peça, pra mim, né? E, infelizmente, só depois que ele veio a nos deixar que eu pensei que, tipo assim, caraca, eu vou pesquisar mais sobre esse cara, saber quem ele era e tal, porque realmente ele era muito grande ali. E isso, tipo, bem antes de passar a pandemia, bem antes de eu ter esse interesse pelo teatro, pelas artes e tal, porque, como eu falei no episódio anterior com o Azevedo, eu não tinha essa visão para a arte no geral, né? Seja as artes plásticas, sejam os teatros, sejam música, enfim, dança. Eu nunca tive essa visão ampla para esse tipo de conteúdo. Só agora que eu tô tendo essa visão, né? Inclusive me arrependo até de não ter aberto meus caminhos antes, mas é algo que hoje eu consumo e que eu aconselho todo mundo a consumir, porque, cara, assim, você tá perdendo muita coisa. Tem muita coisa interessante, tem muita peça interessante que você pode ler aí na internet. Você pode criar a sua própria peça, encenar no seu quarto. Uma coisa que eu fiz quando eu estava estudando para o nosso espetáculo foi criar um mini roteiro. Eu acho que eu ainda tenho no meu drive da vida. E eu criei esse mini roteiro baseado numa história de um jogo que eu estava jogando na época, para me ajudar a decorar um pouco as falas. E quem tá assistindo pode achar estranho, porque, tipo assim, se você já estava estudando outro roteiro, por que você fez um outro roteiro, né? Eu fiquei um pouco eu fiquei um pouco distante do roteiro que foi me dado por Anderson, porque, tipo assim, era uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Era muito baseado em coisas que ele tinha consumido, que ele tinha me explicado, só que eu não tinha pego as referências porque eu não tinha consumido esse conteúdo, né? E eu pensei, não, calma, eu tô muito estagnado nisso aqui, eu vou deixar aqui um tempo e vou ver alguma outra coisa que eu possa usar para me ajudar a decorar o texto e tal. E aí eu fui escrever uma nova história pequena, acho que só tinha umas 2 cenas, né? Era um roteiro bem curto mesmo. Tinha a ver com um jogo espacial, que eu acho que eu já falei para você que é um jogo que eu adoro muito. E aí eu criei uma história onde eu era um viajante, que eu estava à deriva numa nave pelo universo e que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia para onde ir, eu não tinha direção nenhuma, eu não sabia o que eu ia fazer, né? E aí, pensei ali, pensei aqui. Quando eu comecei a escrever, foi brotando na minha mente. E aí, nisso, liguei para um amigo meu. Falei, lê comigo esse roteiro aqui. É um amigo que joga comigo, a gente joga esse mesmo jogo. Ele falou assim, vamos ler. É baseado naquele jogo lá, vamos ler. Aí mostrei para ele disse que achou legal. E aí ele foi lendo comigo esse roteiro. E depois eu fiquei tipo, caraca, isso é muito legal, isso é muito interessante. Eu fiquei feliz por mim, porque aquele roteiro que eu escrevi pra mim fazia total sentido e pra mim era incrível, sabe? Por mais que não seja, que seja ruim, mas enfim. E aí nisso eu já fiquei na vibe de ler mais e fiquei tipo assim, vou voltar pra o roteiro que Anderson me passou, que é do nosso espetáculo. E nisso eu pude desenrolar melhor. Então assim, essa é uma técnica que eu não sei se já existe, mas eu meio que bolei assim na minha cabeça pra tentar decorar texto. Era uma coisa que eu fazia, que eu fiz naquela época, que me ajudou muito. E eu acho que se eu não tivesse feito aquilo, eu teria errado bastante, teria enrolado muito ali no palco. Porque a minha escrita nunca foi boa. Tanto, tipo, da letra, a caligrafia ser terrível, quanto, tipo assim, de escrever algo mais profundo, algo que tem um significado e tal. E antes do teatro eu não escrevia isso. Eu nem escrevia, na verdade, né? E aí o teatro vai e dá aquela na mente. Olha, quem sabe nós estamos descobrindo um novo roteirista. Quem sabe. Eu tenho algumas coisas escritas que eu nunca mostrei pra ninguém. Eu já até falei pra Ita isso.
Mas eu vou readaptar e depois lançar assim aos poucos pro público, né? Vem Não aí. um artista, por favor. Vem muito aí. Mas assim, primeiro que é incrível sim, sabe? Acho que não inferiorizar o que você fez da sua escrita, esse momento ali que te ajudou a fazer, que primeiro assim, a gente faz teatro pra gente mesmo, sabe? E a gente acredita e depois chega pro público. Mas assim, cada pessoa tem sua técnica. Tem gente que fala assim, tipo, como é que você decora 40 páginas de roteiro, né? De peça, de dramaturgia, enfim. Não consigo pensar. E aí, olha, você achou uma técnica. Às vezes tem gente que cola o roteiro na parede do quarto, assim, na casa, e acorda pela manhã já vai lendo. Já vai lendo, né? Tem gente que grava o áudio e fica ouvindo a própria voz pra ir aprendendo como um podcast. Essa técnica já não me ajudou tanto, acredita? Tem gente que fica lendo na frente do espelho, sabe? Tem gente que chama alguém realmente assim, o irmão, o vizinho, o primo, o que for, e aí fica lá lendo, assim, uma pessoa fala uma parte, outra pessoa fala outra. Tem gente que vai fazendo as ações da peça enquanto vai lendo e aí vai gravando a partir do movimento corporal. Então tem técnicas e técnicas, gente, assim, é bem possível. Eu não gostava tanto de gravar minha voz, porque quando eu ouvia minha voz falando o roteiro, até porque eu não tava atuando, eu só tava lendo ali, né, no áudio, e eu não conseguia, eu ficava perdido. Eu não sei se era a estranheza da minha voz falando o roteiro que me atrapalhava, eu acho que era um pouco, mas eu não gostava de ouvir minha voz. Então eu sempre pedia pra Abraão me ajudar, né, pra ele ler comigo, porque pra mim, quando tem uma pessoa ali cara a cara na frente me ajudando a ler, é melhor, a imersão é maior, então eu me sinto mais à vontade até. Muita gente ia dizer que, tipo, não, por que não ensaiou por cal? É bem mais à vontade, você não tá na frente da pessoa. Mas aí é que tá. Se eu for ficar ensaiando só em cal direto, eu não vou ter a imersão de estar, de fato, dialogando com a pessoa. Isso não vai me ajudar nada lá no palco. Assim o jogo do ao vivo ali, né? Do presencial, nesse, enfim. Da própria cinesfera, enfim, tudo em volta. E também, eu lembrei agora, até que você passou um exercício sobre os elementos, né? E eu lembro que você dividiu a gente em grupos e cada grupo ficou com um elemento. Eu acho que foi mais ou menos isso, pelo que eu me lembro. E eu lembro que eu fiquei com o elemento ar. Eu acho que foi o elemento ar que eu fiquei junto com o Abraão na época daquela aula. E ali eu percebi uma coisa, que tipo assim, eu gostei de ter feito aquela pequena encenação ali, e eu gostei muito mais do que ter atuado no espetáculo, porque foi uma coisa que não foi tão verbal. Foi algo mais de simbolismo ali, de expressão corpo, corporal. de expressão corporal mesmo. Eu arrisco aqui dizer que eu gostei mais daquela experiência do que a experiência de estar atuando, falando ali diretamente pro público. Eu achei muito mais legal, porque quem tá de fora pode imaginar que é qualquer coisa. Eu sei o que é na minha mente, mas eu queria deixar o pessoal imaginar, né? Eu queria deixar o pessoal imaginar. E o que me inspirou a fazer aquela cena foi um jogo chamado Journey, que é um jogo assim lindo, incrível, que é um jogo que não tem diálogo, ele não tem texto, ele não tem jogadores, é um jogo meio vazio até, mas que você joga ele e a interpretação ali é sua, entendeu? Os criadores do jogo, eles disseram que, assim, se não me engano, tem um pronunciamento deles falando sobre a questão da sua experiência no jogo e de você interpretar da sua forma. Tipo, não tem um final correto. O que você achar que é o que vai ser. E eu tirei muito a inspiração daquele jogo, porque ele brinca muito com essa coisa da expressão corporal. Porque o bonequinho, uma hora ele tá voando, uma hora ele tá vendo um símbolo estranho, uma hora ele interage com o cenário de uma forma diferente, ele interage com as criaturas do cenário de uma forma diferente também. Então, nisso eu me inspirei para criar aquela pequena apresentação lá que a gente viu. E foi onde eu fiquei muito mais à vontade. É como se a criatividade ali tivesse tipo, caraca, faz isso, faz aquilo, pula, finge que tá voando, levanta a manta pra fingir que é uma asa e tal, entendeu? E Abraão sempre me dando os toques assim também e tal, que também me ajudou muito a pensar nisso também. Essa poética dos elementos, né, que eu já trago da universidade, também do professor Robson Hardespeck, que ele já estuda isso em outros teóricos do teatro, né, Peter Brook, por exemplo. Ele trabalha isso pra gente entender que teatro não precisa ter esse texto escrito, né? Pode ser o corpo, enfim. E a minha experiência que trazer para vocês foi justamente essa, né? Inspirada no trabalho dele e do grupo Arquétipos, que é um grupo que ele está à frente, que dirige, que funciona na universidade como grupo de extensão, que é isso, assim, é com a poética dos elementos da natureza, né? Fogo, água, terra, ar, éter, enfim. E aí serve muito pra gente entender o teatro nesse lugar, assim, não verbal, né? Assim, então é muito bacana essa experiência mesmo. Legal. Ita, eu também queria falar pra você que, pra mim, né, vou falar aqui pra você que, tipo assim, pra mim foi uma honra muito grande ter você como professor. Eu não só aprendi eu não só aprendi técnicas de teatro, mas também aprendi a como
a como me importar em sociedade assim também, porque é muito louco, porque você tá ali no teatro fazendo algo até então fictício, né? É uma peça ali que as pessoas vão ver, que é uma história, né? Pode ser fictício ou não, pode ser baseado em fatos reais ou não, mas trouxe pra mim uma visão de cotidiano muito ampla, sabe? De saber como todo mundo se sente, né? Como todo mundo passa o que passa, assim. Tem muita gente que tá ali numa ansiedade, numa depressão ali, num burnout da vida. E eu me encontrava um pouco assim, quando eu me entreguei pra coisa do teatro, sabe? Eu tava muito perdido ali. E quando a gente terminou aquelas apresentações todas, que o nosso foi o último, eu pensei, tipo, caraca, velho, que trabalho excepcional a gente fez aqui hoje. Não só hoje, mas nos outros dias das outras peças também. O processo, né? O processo todo da criação de tudo. Eu acho que a sensação que você sente no final, a recompensa que você tem... Orgulho de si, né? O orgulho de si, de você ver que você conseguiu fazer aquilo, a sensação de dever cumprido, que você estava com seus colegas e que juntos vocês fizeram aquilo. Assim, a sensação é incrível, assim. Pra mim foi incrível. E a partir daquele dia, pra mim, minha vida mudou, assim, completamente. Porque, como eu falei pra você, minha visão pras artes, no geral, ela se ampliou muito. Visão de vida também, né? De cotidiano também mudou muito. Também, aristotélico, né, gente? A vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Enfim. Exatamente. Tipo assim, me trouxe visões que eu não tinha, né? Sobre algumas questões, algumas pautas aí, aonde me fez pensar mais, onde me fez querer debater mais, coisa que eu não, que quem me conhece sabe que eu não faço, né? Tem certos assuntos que eu não debato, como política, assim, e tal, questão de gostos pessoais também, assim, eu não discuto. Mas ajuda muito a moldar você para lidar assim com a sociedade. Eu acho que ajuda muito nesse sentido. Pelo menos para mim me ajudou muito, e eu sou muito, muito grato a isso, né? E por todo o conhecimento que você passou para mim, não só para mim, mas para nossos colegas lá do grupo, né? Que era um grupo grandão, depois diminuiu, né? Mas eu acho que no final permaneceu quem devia permanecer. E eu acredito que todo mundo tem essa admiração por você também, mas eu quero deixar aqui a minha admiração, né? Por toda a sua metodologia também, o jeito como você tranquilizava a gente, né? O jeito como você dizia que, tipo, faz tal coisa, é melhor fazer tal coisa. As sugestões que você dava, né? Foi uma luz guia, assim, pra todo mundo ali. E, assim, amigo, eu queria agradecer, né? Por você ser esse artista que é daqui de Goianinha, cria da casa, cria da terra. Sou natural daqui, inclusive. Eu nasci aqui, gente. Eu nasci que tá aqui. Levando a cultura pra todo mundo. Eu acho que quem participou do teatro nesse tempo que você tava à frente, não só teve um bom professor de teatro, mas que consumiu ali a arte, assim, não tem um jeito certo de consumir a arte, mas que consumiu a arte. Tem uma experiência de tem uma experiência consumir. real ali, né? E o que me leva a te perguntar, que é a mesma pergunta que eu fiz para Azevedo, que é se você tem um grande projeto na sua mente, um grande projeto artístico que pode ser para você ou não, pode ser para outras pessoas, pode ser com o seu grupo, pode ser individual, né? Eu queria saber se você tem um grande projeto em mente, né? Se tem, quando você pretende lançar, o que é, se você pode dar um spoiler, se você não pode, né? Eu queria saber se você está trabalhando em algo secreto que a gente não sabe ainda, algo grande, algo que vai fazer você, tipo, caraca, eu sou aquele artista, sabe? Queria saber se você tem, e se você pode compartilhar com a gente algum plano para o futuro. Bom, primeiro eu agradeço, né, toda a sua fala. E, na verdade, digo assim que me sinto lisonjeado, mas acho que você tem que ter orgulho de você, porque era você que estava lá. Você não desistiu e teve dentro de todo esse processo de reconhecer assim, que a potência que estava lá era você, sabe? Eu fui apenas um mediador, de fato. E assim, o que é que eu tenho? Assim, eu acho que eu penso assim que os artistas, no geral, sempre vai ter um grande projeto na vida. Eu acho que se eu realizar um grande projeto, ele não vai ser 100% como eu idealizei, porque é para vir um outro. Porque se eu fizer o grande projeto da minha vida, eu acho que é o momento em que eu tenho que morrer. Porque eu acho que é o grande momento... Senhora. É sério, assim. É o grande momento em que eu me senti totalmente realizado. Nossa, isso aqui é uma realização tão grande que eu não consigo fazer nada além disso aqui. Entende? E nós, artistas, somos inconformados. A gente fica assim, fiz uma coisa agora, mas poderia ter sido de tal jeito, não sei o quê. No próximo eu vou ajustar isso aqui, que não fiz nesse. Aí vem um próximo. Aí já fica, vai surgindo, que o mundo vai mudando e a gente vai adaptando a realidade do mundo, né? E as nossas questões pessoais e as questões sociais. Então, assim, eu sempre vou ter projetos.
O que eu me peguei em 2024 foi entender os lugares de respeito e responsabilidade, Sim. entender as minhas inseguranças, os lugares também em que eu me sinto frágil, porque assim, tem um lugar de admiração, de honra que me colocam e eu sou muito grato por isso, porque eu passei a entender dentro de todos os recortes de minoria que eu carrego no meu corpo, né? A potência que eu sou, eu falo isso sem um lugar do ego inflado, sabe? Eu acho que é no lugar de reconhecimento mesmo. E aí também eu tenho que entender que para a arte é difícil o orçamento. Acho que está acontecendo isso aqui agora, você se tornando um comunicador dessa forma, vem justamente de incentivos públicos, sabe? O quão importante isso é para que trabalhos como esse aconteça. Então, assim, de investimento em arte que a gente precisa ter para poder acontecer. Então, muitos dos meus projetos, eles ficaram engavetados. Parte por insegurança minha, porque eu tinha um lugar de perfeccionismo que era de uma qualidade absurda, que, sabe, eu ia precisar de muito orçamento para isso, de uma equipe muito grande, e por outro lado, assim, porque eu não tinha, né, como pagar, assim, e por mais que tivesse meios que dissesse, eu faço tal coisa para você, mas eu me sentia assim, então, caramba, eu quero ser valorizado, então eu queria poder valorizar o artista que está comigo ali, de poder pagar para ele, assim, minimamente um valor que fosse bacana, sabe, da pessoa poder acreditar também no projeto que era meu e ser, em vez de ser só meu, ser um projeto coletivo. E aí, esse ano, eu tô muito num lugar mais de confiança e de experimentar também, assim. Eu tô muito mais no preparo artístico, retomando muita coisa pra mim, né? Como dança, o treinamento corporal, de canto, sabe? Nesse sentido de me preparar artisticamente para que me vejam nesse lugar como ator, me vejam nesse lugar como diretor, que é o registro profissional que eu tenho, que me vejam nesse lugar como professor de teatro, com outras abordagens, com outros experimentos. Então eu sempre vou ter ambição aqui. Para Goiânia eu tenho uma ambição, que eu gostaria de realizar um grande projeto, né, de tipo assim, de surgimento de novos grupos, os grupos que já existem, poder fazer novos espetáculos e circularem, sabe, apresentarem, fazer acontecer, entrarem na universidade, alguns alunos que eu sei que têm o desejo para isso. E para minha vida pessoal eu estou nesse preparo, de fato, assim, isso interfere em minha vida profissional também, né, claro, assim, porque às vezes eu tenho que dar aula, aí isso tira o horário que eu estaria me preparando em alguma coisa. Sim, mas eu tenho alguns projetos assim, com música, eu tenho alguns projetos com o próprio teatro, com audiovisual, assim, eu tô com algumas coisas para acontecer, não vou falar agora, assim, para também não criar tanta expectativa e aí acabar, às vezes, se eu já me frustrei, não quero frustrar, né, os nossos queridos ouvintes. Então, assim, pretendo fazer, tô fazendo algumas parcerias também, é um negócio assim na marra mesmo, com o que eu posso pagar, ou então com as parcerias de tipo assim, vai divulgar, eu vou junto, tô colando junto, tá, rola um pouco desse tipo de coisa. Então, gente, assim, artista não só vive do amor, tá? Ajuda os artistas, assim. Financia os trabalhos dos artistas. E aí eu tô também num lugar que é tipo assim, não que eu não vá entregar uma qualidade, mas eu tô tipo assim, se eu não posso ter uma banda, eu posso ter um violão, sabe? E aí eu acho que eu tô nesse lugar. Hoje em dia, já aprendi o respeito e a responsabilidade que eu posso ter, de acreditar em mim, porque tem muita gente que acredita, isso é muito bom. Tem pessoas que acreditam em você. O mais difícil é o ambiente familiar, né? Mas quando você tem família que apoia, que são seus fãs, que estão torcendo, ou um amigo muito próximo que tá lá, vai, eu acredito no teu trabalho, vai, faz isso, e tá lá dando uma curtida, um comentário, tá indo prestigiar, por mais que eu odeio teatro, mas vou lá ver porque é meu amigo que tá apresentando. Sim. Eu acho que todas essas coisas nos fortalecem enquanto artistas, sabe? Com certeza. Tenho muitos projetos, gente, e quero estar em vida, não vou me permitir morrer para que eles se realizem. E eu acho que se eu conseguir realizar minimamente alguns deles, né, com o pouco que eu posso colocar, mas fazer bem isso, eu acho que é de uma realização pessoal muito grande para mim. Não, entendo. Não, e eu lembro que a gente já conversou das nossas longas conversas lá na Cultura, né? Eu lembro que você me falou há um tempo atrás já, na verdade, né? Acho que já tem um tempo que você me falou isso, sobre alguns outros projetos paralelos que tem a ver com o teatro, que também não tem a ver tão diretamente, né? Você já tinha me falado, mas foi a mesma coisa que hoje. Você não me falou exatamente o que era, né? Você falou que tinha alguma coisa a ver com música, sobre gravar algumas músicas autorais ou coisa do tipo, mas depois você não falou mais nada, né? Mas, bom, eu tô no aguardo disso, até porque desde aquele tempo que você falou pra mim, você já me hypou com esse assunto, então agora já tá aqui sacramentado no podcast, ele já não tem mais pra onde correr, ele vai ter que lançar esses projetos dele. É bom, já consegue patrocinador aqui, ó, atrás do podcast. Gente, olha acredita em mim, investe em mim que dá certo. Eita, pra finalizar, eu queria que você... eu acho que quem tá assistindo já se sentiu inspirado o suficiente, né?
Só que eu queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal, uma mensagem final, né? Pro pessoal que não só quer seguir a carreira artística como um todo, né? Mas quer seguir nessa parte do teatro, né? Eu acredito que tem alunos que já chegaram para você e perguntou: professor, como é que eu faço aquilo? Como é que eu posso ir para um nível maior? Como é que eu posso fazer uma faculdade disso? Como é que eu posso chegar ali? Como é que eu posso encontrar outros cursos? Eu queria que você mandasse essa mensagem final, né, para inspirar aí essa galera, essa nova gama aí de atores que estão vindo, né, de alunos seus que podem ser ou não grandes atores, né? Eu queria que você falasse essa última mensagem final, né, inspirando eles, né? O que você tem para falar para essa nova geração? O que eu tenho para falar para você que quer ser artista é que desista. Não, parece ser brincadeira, mas o que eu tô querendo dizer nesse desista? Eu acho que eu senti que você ia falar isso. Vocês ouviram todos o relato aqui de Augusto, né? De como ajudou ele na vida, de como ajudou ele na escrita, em outras coisas, enfim. Isso não é uma coisa milagrosa, isso é uma coisa que ele procurou e que ele se dedicou, e aí isso foi acontecendo, já estava nele e a coisa vai colocando pra fora. Então o que eu tô querendo dizer assim, desista, é o que eu tô dizendo assim, se você se envolve com teatro, eu falo pros meus alunos, tem um bichinho no teatro que ele vai picar você. E aí o que acontece? Você não vai largar mais isso. Seja como apreciador, seja como um dramaturgo. E aí pode ir para outras áreas. Eu tive alunos que já foram, né? Estão cursando audiovisual. Tem outros que querem entrar, que estão fazendo projeto audiovisual, que estão pensando teatro, escrevendo teatro, estão querendo fazer teatro. Então, assim, eles já foram contaminados. Essa é a primeira coisa. E aí o que acontece? Que isso é bom também para formar público, né? Isso, nesse sentido é muito bom. Mas eu digo assim, o desista é que se tipo, você vai entristecer os seus pais se eles quiserem que você faça direito, se você faça medicina, ou que você faça engenharia, porque vai ver muito argumento assim, você não vai ficar rico fazendo arte, isso dá dinheiro, mas por que você faz isso? E para nós artistas, a arte é o nosso fôlego. E eu falo sem romantizar, assim. É a coisa, eu digo assim, gente, o que é que eu faço se não for isso aqui? Sabe, eu acho que tipo assim, eu posso ser até um bom vendedor de loja, eu posso ser um bom secretário, mas eu não vou conseguir viver sem a arte, entende? Então eu vou ficar procurando além nem que seja ensaio de madrugada para estar fazendo algum produto artístico. Então, o desista tem a ver com isso, mas eu acredito muito no potencial de cada pessoa que quer ser artista ou que é artista de fato. Eu tenho alunos e alunas que de Goianinha mesmo, é importante dizer isso, né, que é do interior do estado, numa aula gratuita, né, do município, ofertada pela prefeitura, que é importante dizer que teatro também é um curso que é caro, às vezes é um curso elitizado, está dentro da gama das artes elitizadas ainda, né, como música, dança e artes visuais. Então, faz gratuitamente e que teve assim, foi sondada a fazer série internacional, né, como o Cangaço Novo, para fazer, assim, protagonista em uma outra fase da vida e tal. Eu não vou dar spoiler nem nada assim, porque possa ser que ainda aconteça, enfim, mas assim, o fato de já ser sondado, assim, vem daqui, sabe? Vem de gente da gente. Tem pessoas que já têm cadastro também com agências, assim, que tá produzindo com atores e atrizes globais, assim, de séries, de streams, enfim, então, estão ali lado a lado fazendo esse tipo de trabalho. E se eu tiver a dizer de fato um conselho, assim, sendo um pouco mais sensível a isso, é dizer resista. Você, enquanto artista, você vai ser a pessoa que vai ter que resistir muito. Vou ver muitas lágrimas e isso me emociona muito até ter que dizer, mas a nossa vida é sempre um lugar de resistência e resiliência, assim. Então, eu até tento me apoiar nas palavras do Ailton Krenak, né, que é um líder indígena, que diz assim: pra gente adiar o fim do mundo, talvez a gente precise contar mais uma história. E aí eu acho que nós artistas vivemos dessas narrativas, assim, até utópicas, de termos que contar história para o mundo, poder saber o que a gente vê, o que a gente sente. Eu acho que é isso. Bom, acho que foi algo... Eu pensei muito agora nessa tua parte que você falou da mensagem, né? Realmente foi tocante, amigo. Foi tocante. Enquanto você ia falando, eu ia pensando. E diferente do que Ita falou aí, não tão diferente, né? Mas eu vou mais puxar um gancho do que ele falou. É realmente isso. É realmente isso. É você... não desistir. É não desistir. Se você sabe o que quer, você sabe o que quer. E você corre atrás disso. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Você como artista, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas eu sei que se você correr atrás, você vai conseguir. Eu sei que você pode fazer o que você quer fazer. Então, Ita, muito obrigado pelo bate-papo. Eu gostei muito de estar com você aqui hoje. Bom, pessoal, o bate-papo de hoje foi esse, né? Muito obrigado, Ita, por ter aceitado o convite,
por ter falado um pouco da sua trajetória do teatro, né? Por ter inspirado alguém. Eu tenho certeza que depois de hoje alguém se inspirou vendo esse episódio. Como já me disseram que se inspiraram vendo o episódio de Azevedo, já tenho feedbacks desse episódio, tá? Que eu sou fã, gente, de Sim, Azevedo. sim, somos, né? Somos fãs de Azevedo, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir, tá? Aguardem novidades, aguardem novos convidados. O programa só vai crescer. E aguardem que no próximo episódio vai ter uma surpresa pra vocês, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.